Décio, meu sobrenome é Saiki, eu nasci no interior do Paraná e cheguei a primeira vez no Japão em 1995. Quais trabalhos você teve aqui no Japão? Eu tive vários tipos de trabalho aqui, eu fiz vários tipos de trabalho. Eu trabalhei desde trabalhar dentro de uma fábrica com autopeça de carro, até fazer arubaito em lamear, em restaurantes. Trabalhei como repórter de revista e fotógrafo muito tempo, professor de fotografia, e hoje eu trabalho numa empresa mundial, assim, que tem 400 filiais no mundo. No caso, essa revista que você trabalhou, era uma revista brasileira aqui para a comunidade ou era uma revista Não, eu japonesa? fiz freelance para todo mundo. Fiz para Brasil, não para comunidade, para Brasil, fiz para comunidade, fiz para japonês, fiz freelance para todo mundo. É. E o que você fazia nessas revistas assim? Fotografia, basicamente fotografia de evento, esporte, curiosidade. Olha só. Bom, e de quais desses trabalhos você gostou mais de participar deles? Assim, qual você gostou mais? Eu gosto mais do trabalho atual que eu faço. Né? Eu faço trabalho que mexe muito com o público, com pessoas, eu gerencio uma equipe, então é um trabalho que me dá mais prazer de fazer. Mas você também trabalha como professor de fotografia. Ah, sim, dou aula de fotografia também. E é uma coisa que eu dou há muitos anos, né? Então dou há mais de 10 anos, dou aula. E também sinto bastante prazer de dar aula, porque estou compartilhando conhecimento. Né? E aquele negócio, você dá aula para a comunidade brasileira ou já chegou a dar aula para japonês também? É aquele negócio, eu já cheguei a dar aula para japonês, mas eu não posso falar que eu dou aula para japonês, né? Porque uma coisa é eu sempre gosto de separar os negócios assim. Tem gente que fala assim, eu trabalho com público japonês. Para você saber se você trabalha com público japonês, você faz o seguinte, tira todos os estrangeiros dos seus clientes estrangeiros. Você consegue sobreviver? Se o seu negócio conseguir sobreviver, você trabalha com japoneses. Agora, se você não conseguir sobreviver, você tem esporadicamente alguns clientes japoneses. Então eu não posso dizer que eu dei aula para japonês. Eu tive esporadicamente alguns alunos japoneses. Assim como tem peruanos, de outras nacionalidades assim, também. Entendi. E, assim, você sendo professor de fotografia hoje, inclusive, você considera isso sua profissão principal ou as suas duas profissões são igualmente importantes para você? Como é que funciona? Não, eu acho que não é. A gente chama de fukugyo em japonês, né, que seria a segunda profissão. Né? Acho que ser professor de fotografia sempre foi minha segunda profissão. Na época que eu era fotógrafo, ser professor era a segunda profissão. Né? Entendi. E agora que eu estou nessa empresa também, continua sendo minha segunda profissão. Você sendo um professor de fotografia, nos dias de hoje, onde a gente vê que cada ano lança um celular novo com uma câmera melhor, e o que você acha que gera, como posso dizer, uma curiosidade para as pessoas quererem aprender a mexer com câmera, a fotografar, sendo que está cada vez mais incomum? Você diz que as pessoas têm mais facilidade de ter uma câmera, é isso? Não, na verdade, hoje em dia as pessoas não têm tanto interesse para ter uma câmera, eu imagino, porque hoje todo celular tem uma. É porque ela já tem uma, né? Exato. Então, acho que eu sonhei com esse dia. Acho que eu sonhei com esse dia, que todo mundo pudesse saber um pouco de fotografia. Na minha época não era isso. Para você tirar uma foto, você tinha que contratar alguém. Quase ninguém tinha câmera em casa, né? Achava muito ruim. Até mesmo para você fazer um curso, você entender um pouco mais sobre a sua própria área, você tinha que ou mudar para uma cidade grande, comprar livros caríssimos, né? Ou fazer uma escola. No Brasil tinha uma ou duas escolas só, coisa assim, muito, muito raro. Eu acho que hoje é muito mais democrático. O celular ele é só uma ferramenta que ajudou muito a alavancar a fotografia, né? E os aplicativos, né? Acho muito legal. E você nunca chegou a ver como uma coisa ruim ser tão democrático assim fotografia hoje em dia, porque eu sei que desperta uma curiosidade nas pessoas, né? Às vezes a pessoa mexe com o celular, ela pode ir para fotografia com uma câmera profissional, né? Usar e estudar a fundo, mas você acha que ao mesmo tempo muita gente
tipo, antes das câmeras no celular, a pessoa teria mais interesse, iria comprar uma câmera e estudar mais a fundo, mas hoje em dia não tem essa necessidade. Não, acho que nunca foi ruim, não. Acho que sempre foi benéfico. Acho que você trouxe muito mais benefícios do que talvez um ou outro profissional possa falar assim, ah, antes eu fazia esse tipo de foto e não faço mais por causa do celular, mas não é por causa do celular, não é por causa da câmera estar no celular que você não faz o trabalho. A gente perdeu muito mais trabalho para a computação gráfica do que para o celular. Ah, isso eu concordo, com certeza. E, bom, mas você não acha que no futuro pode acabar, não acabar a fotografia nunca vai acabar, mas vai despopularizar usar câmeras, as pessoas vão usar mais... Eu acho que sim, acho que sim. Pode acontecer. As pessoas podem usar outros mecanismos assim para fotografar, ou pode ser que fique obsoleto mesmo a fotografia, mas depois ela volta, de alguma forma ela volta. Ela ficou muito tempo, a gente ficou assim, teve períodos assim que não se fotografava tanto, e tem períodos que tem mais, mas quase sempre você precisa de uma imagem, né? Então, não tenho receio, eu sempre falo assim, eu trabalho sempre com a fotografia e não com o meio que se obtém ela. Eu acho que o meio tem que evoluir. Então, se está evoluindo, está ótimo. Uhum. E agora, voltando um pouco para a parte da sua carreira, teve algum momento da sua vida que... Teve algum acontecimento que mudou a sua vida, seja a sua vida pessoal, a sua carreira, assim? Algum acontecimento? Eu sempre acredito que todo acontecimento ele é importante. Sabe? E uma vez me perguntaram assim, se eu pudesse voltar no passado e falar para o Márcio, menino, assim, falar alguma coisa para avisar ele sobre o futuro, e eu ficaria calado. Porque eu acho que tudo modifica a sua vida. Então não tem algo que seja muito mais importante do que outro. Eu posso até estar sendo meio assim despretensioso mesmo, falar, não tem sempre uma chave que muda e isso e tal. Acho que tem períodos que eu trabalhei mais, porque me dediquei mais, mas não tenho nada específico assim. E você chegou a fazer alguns freelances para todo tipo de revista, certo? De todos os Uhum. tipos de comunidade, seja japonesa, estrangeira, e tal. Mas como é que você teve, como que você entrou? Não eu digo entrou no mercado japonês, mas como você conseguiu mandar um seu trabalho para uma revista japonesa? Que muitas vezes eu acho que eles vão recorrer a mais japoneses do que estrangeiros, né? Fazendo o que eles não fazem. É sempre procurando a brecha onde tem brecha. É, botando um olhar diferente, né, fazendo uma foto diferente. Acho que não tem muito segredo assim para você. Você está num país que não é o seu. E existe uma carga assim de curiosidade para saber como você é, né? Só que você não pode chegar e fazer a mesma coisa que eles fazem. É isso. Se você for fazer a mesma coisa que eles fazem, eles não vão te querer. Vão falar, não preciso. Tem outro que faz. Você falando desse jeito assim, parece que tem uma certa diferença, tipo, a visão sendo estrangeiro e japonês. Tem Você sim. sente? Tem sim, porque as nossas culturas são muito diferentes. Então, por mais que você tenha descendência, eu cresci vendo visualmente, eu via a TV brasileira, os jornais brasileiros. Então, tem uma diferença cultural que influencia a visão e como eu fotografo e como qualquer pessoa que vem de outro lugar fotografa. Eu acho que tende a diminuir isso daí, né? Então, eu falo, graças aos smartphones, aos aplicativos, as coisas são muito mais universais hoje. Isso tende a diminuir e essas barreiras tendem a acabar. Olha só, então realmente a fotografia ela vai transmitir a pessoa que está tirando ela, né? E todo o conteúdo que ela É, consumiu de certa forma, né? acho que, assim, sempre foi assim, né? É que a gente cria as barreiras, não sei porquê. Né? Com certeza. Ah, então, esse programa de entrevista ele é mais focado para um público jovem, não necessariamente, mas a maioria Sim, das pessoas que vão assistir são jovens sim. e estrangeiros. Então, você tem uma carreira, de certa forma, estabelecida aqui no Japão. Você é reconhecido, de vez em quando eu vejo algumas matérias sobre você. Então, você tem alguma dica para um jovem de como ele pode achar tipo, a vocação dele, como ele pode seguir uma carreira? Principalmente o estrangeiro aqui no Japão, no caso. Em caso de carreira, carreira e vocação são coisas que às vezes estão juntas e às vezes não.
Em caso de carreira, eu falo de dedicação. Né? Se você sonha ser médico, você vai ter que estudar a língua japonesa muito bem, se você quiser ser médico aqui no Japão. Você vai ter que passar numa boa universidade, né? Você vai ter que financiar isso daí, então você vai ter que se dedicar, vai ter que trabalhar à noite, né? Então tem que ter um nível de dedicação. A vocação, eu já falo que às vezes você já sabe mais ou menos o que você quer, ou você tem uma certa, vamos dizer que você seja ilustrador e queira ser cartunista aqui. E aí é outra coisa. Eu falo para você deixar o paraquedas no avião e se jogar. Entendi. E, certo, agora voltando para uma informação que você deu antes, que foi, você citou que você chegou a trabalhar em fábrica, no Isso. período que você chegou aqui no Japão. Foi o seu primeiro emprego aqui no Japão? Foi. O primeiro emprego foi esse. E como é que foi para você transicionar da fábrica? Como foi para você sair da fábrica? É Como que eu vim 3 vezes para o Japão e as 2 primeiras eu tive mais esse contato com a fábrica. Na terceira vez é que eu já vim pensando em não estar trabalhando desse jeito, porque eu sabia que eu já estava mais velho e que eu não conseguiria ficar muito tempo fazendo o mesmo tipo de serviço que eu fazia antes, até porque na segunda vez eu já falava, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que eu vou tentar explicar para o jovem o que é você trabalhar muito tempo numa empresa assim. Tá? Quando você compra um produto, você compra pelo valor do produto. Mas quando você faz alguém trabalhar para fazer esse produto, você paga a hora de serviço dele. Porque é mais barato pagar uma hora. Mas quando você compra, você paga um valor de um produto. Então eu preferi ir para a área de atuação onde eu tenho um valor, o meu produto tem um valor e eu não seja pago pela minha hora. Por quê? Porque a hora desgasta muito. Então vamos dizer assim, que você queira produzir um vídeo, uma entrevista, e que na edição você demore 800 horas para editar. Né? Ela vai ter mais valor do que se você conseguir editar ela em 10 horas? Não, ela vai ter o mesmo valor. Então, na fábrica, o que acontece é que você fica muito tempo para ganhar por hora. E aí eles te iludem falando que vão te dar hora extra e vão te pagar 25% a mais. E eu não concordo com isso. Eu falo, se quiser me pagar, pode me pagar o dobro, que eu não fico fazendo uma hora extra. A mesma comparação é o cara que vai economizar e que ele anda no mercado, alguma coisa, querendo comprar alguma coisa. Aí ele acha a diferença do saco de arroz de um mercado para o outro, 1.000 ienes. Tá? Só que ele gastou uma hora entre um mercado e outro. Quer dizer que essa uma hora custou 1.000 ienes para ele. Então o valor dele é 1.000 ienes por hora, é muito pouco. Eu acho que você tem que ir no produto, você tem que focar nisso, sabe? Se você produz alguma coisa, foca no valor do que você produz. E eu falei, eu trabalho para uma empresa, não trabalho, não sou assim, não trabalho por produção, né? Por produto. Só que eu ganho por ano, eu não ganho por hora. Inclusive, como funciona isso? Você recebe salário só uma vez por ano? Não, eu recebo todos os meses, mas tá. meu contrato diz que nesse ano eu vou ganhar tanto. Tá, E entendi. eles dividem e recebo por mês. Mas meu contrato é um valor anual. Tanto que pro o ano que vem, se eu tiver um reajuste salarial, vai ser tanto. Então não tem nuances, né? Não tem mês que eu ganho menos ou mês que eu ganho mais. E nem ano que eu ganho menos, pode ter ano que eu ganho mais. Menos não tem. Entendi. E para um jovem que ele quer sair da fábrica, que dica você daria para ele? Então eu queria que ele pensasse se ele quer sair. Porque parece que sair é a solução de todos os problemas. Tem algumas coisas que assim, são um lado, vamos dizer assim, positivo. Por exemplo, se você não tem uma habilidade muito grande com alguma coisa, você não tem uma vocação, uma fábrica parece ser uma boa saída. Né? Vamos dizer assim, você tem a vocação para hortifruti para plantar coisas, para tal. Você pode querer se arriscar em plantar aqui, produzir alguma coisa aqui, né? E vender. Só que são coisas muito diferentes, são mundos muito diferentes. Você vai ter que entender sobre como vende, como produz, como distribui, como embala, né? Como são os impostos. Então abre-se né, um número de perguntas que você não tinha quando você trabalhava em fábrica.
né? Então tem que ver se você está preparado para isso, né? Se você quer ser independente, assim, você fala autônomo, né? Então você vai ter toda a parte que é burocrática do autônomo, né? Você vai ter que abrir uma empresa, ou ser mesmo esse codinho autônomo, pequeno e tal, que tem uns limites e tal. Mas toda a parte burocrática que você não tinha na fábrica que você trabalhava. A partir do momento que você decidiu, falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Por exemplo, se você fizer um curso de advocacia, provavelmente você vai ser autônomo, a não ser que você seja contratado por uma empresa. Mas são menos as chances, você tem mais autônomos. Se você fizer, você vai ter que gastar ainda 4 anos de universidade. Então pense se você vai ter isso daí. Agora, se você quer trabalhar para uma empresa de TI, por exemplo, onde tem oferta de emprego enorme no Japão e falta, escassez de profissional. Então você tem que se dedicar a isso, né? Você tem que estudar isso da forma que você puder. Provavelmente uma universidade seja um caminho ideal, né? Que vai te abrir mais portas, né? Porque as universidades vão te dar uma base mais sólida, né? E o TI não precisa saber falar japonês, né? Falando inglês básico dá, né? Então depende da área que você quer atuar. Você tem diretrizes que você tem que seguir, mas você tem que se dedicar. Simplesmente você tem que se dedicar. Abrir uma oportunidade, vai lá, pega, pronto, se dedica. Entendi. E fotografia sempre fez parte da sua vida? Não. Então eu era pequeno, eu gostava de fotografar, mas durante a adolescência, quando eu estava estudando, eu não ligava muito, assim. Gostava muito de ver as fotos, mas não gostava muito de fotografar, não. Teve uma época que eu deixei meio de lado, assim. Os interesses eram diferentes. Tinha filhos pequenos, assim, não tinha muito interesse. Mas e aqui no Japão? O tempo que você trabalhou aqui sempre fez parte ou... Também não. Também não? Também não. Nunca fui um hobbyista de fotografia. Uhum. Não, assim, eu gosto de fotografia, mas eu nunca fui o cara que... Não, vamos subir um Monte Fuji, vou levar a câmera. Oh, vamos fazer isso, vamos levar a câmera. Não era assim, não. E até hoje não sou. Até hoje não sou muito assim. Eu acho que eu gosto de fotografar, mas eu tenho planos de fazer algumas coisas e gosto de fazer bem, né? E sou um pouco nerd. Eu falo que eu sou otaku de câmera, né? Porque eu gosto de saber como eu tirar o melhor proveito do equipamento que eu tenho. E aí é só sabendo bem a fundo do que você tem. Entendi. A pergunta que eu tava indo é porque eu tinha uma curiosidade. Você, em algum momento, com certeza que no Japão, já trabalhou em um emprego formal, seja, sei lá, algo que demandasse bastante horas do seu dia. Enquanto mantinha o hobby de fotografia ou carreira, não sei. Eu fiz essa transição. Quando eu comecei a sair da fábrica, então eu trabalhava numa fábrica à noite e mantinha um estúdio aberto de dia. Ah, tá, certo. Trabalhando já. E como que você balanceava essas coisas? Não balanceava. Se dedica ao máximo. É a chance de você sair. Se você tiver uma chance de ganhar, fala um dinheiro, sei lá, um dinheiro enorme, e vamos falar assim, em um ano, você tem que se dedicar ao máximo, você não vai se dedicar. Com certeza. Então é o que eu fiz. Entendi. Nesse um ano eu me dediquei ao máximo. Mas esse é um exemplo ou você realmente se dedicou por um Não, ano? eu me dediquei, não. Mas assim, não estou falando que eu ganho muito dinheiro, né? Mas eu conheço cara que já ganhou muito dinheiro com fotografia aqui. Assim, japonês, brasileiro, americano. Tem um amigo americano que, nossa, ele montou um business assim fantástico aqui, né? Vive muito bem. Eu nunca pensei no business, assim como vou ficar milionário. Tá? Eu não estou falando em ficar rico, eu estou falando em ficar milionário. Eu nunca pensei nesse business. Mas sempre tive estabilidade boa, sempre tive uma boa estabilidade. Uhum. E agora você dá aula de fotografia, você tem seu outro emprego, mas você tem... Eu imagino que você faz alguns projetos diferentes relacionados à fotografia ou coisas de fora em geral. Você tem algum projeto que você pensa em fazer futuramente, alguma ideia que você quer pôr em prática? Tenho. Eu tenho algumas assim. Eu sempre... Bom, eu gosto de fazer coisas ligadas ao social, às pessoas, mas não estão muito ligados à fotografia. Assim, a fotografia faz parte, mas não é
não é o principal do que eu estou fazendo, assim. Posso fazer várias coisas, assim. Mas não é, por ser fotógrafo, tem que fazer um livro de fotografia sobre aquilo, não. Isso eu não tenho projeto, não. Pode até acontecer, mas não tenho projeto. Eu sou muito fácil para falar não para as pessoas. Se quiser, eu falo não agora para você. Põe um e-mail aqui, sabe? O que eu acho que não é interessante, e se você pegar para fazer alguma coisa que não é interessante, vai tomar seu tempo. E você vai deixar de fazer algo que seja interessante para a sua carreira. Entendi. Então, quando você diz algo interessante, não é necessariamente alguma coisa que goste, mas você diz algo que seja útil, entre aspas. Pode não ser útil no momento, mas assim, eu falo assim, se você tem uma visão e aquilo for ferramenta para você no futuro, talvez seja interessante você fazer. Agora, estou falando do meu caso, assim, né? Por exemplo, tem um e-mail e tal, olha, eu queria tirar uma foto assim, assim, assado, quanto você cobra? Aí se eu não achar interessante, eu vou falar, olha, desculpe, eu acho que eu não vou poder fazer, alguma coisa assim. Por mais que esteja pagando, mas às vezes eu não me interesso. Entendi. Bom, eu vejo que você teve essa transição de carreiras aqui no Japão, você trabalhou com diversas coisas. E como é que você faz para selecionar um emprego melhor? Como você faz para fazer esse pulo de emprego para emprego? Como que faz para fazer um pulo de um emprego, né? Não necessariamente a transição, mas eu digo para melhorar em geral na carreira. Para melhorar, eu acho que você tem que se dedicar. Acho que é meio chato isso, de falar assim, você tem que dedicar, parece que tem que ficar estudando o tempo todo, né? Mas um certo nível de estudo é bom, né? Entender sobre o que você está fazendo é muito bom, né? E eu sempre falo assim que também língua é bom, mas não é essencial. Mas é bom você dominar a língua. Não acho que é essencial porque tem várias carreiras que você não precisa, né? Você precisa dominar talvez o inglês, mas não o japonês. Várias carreiras falam, né? A área de TI é a que mais tem vagas com bons salários, tá? E quando eu falo bom salário, não quer dizer que assim o cara vai ganhar só 1 milhão por mês. Ele vai ganhar 1 milhão por mês, trabalhar 7 horas por dia e 5 dias por semana. Bom salário te dá tempo para você, né? Não é só o salário que é muito alto, porque aí você pode, de repente, tem profissões que têm salários muito bons também, mas que você fica trabalhando a vida inteira para a empresa, né? Agora uma pergunta um pouco complexa. O que ou quem inspira você? Eu acho que eu não tenho uma inspiração, mas seria para fazer um trabalho ou para a vida? Assim. Pelo que você quiser interpretar dessa pergunta. Se for para um trabalho, o que me inspira são os meus ideais, assim, o que eu tenho como ideal, né? Então são alguns ideais que eu tenho. E se a empresa que eu vou trabalhar tem dentro da cultura dela as mesmas linhas de pensamento, aí eu topo. Senão eu não topo. Então são coisas assim que eu gosto de privilegiar. Por exemplo, se uma empresa não preza pela sustentabilidade, ela não me interessa. Simplesmente não me interessa. Se ela não tem atenção às pessoas, também não me interessa. Ou a multiculturalidade, também não me interessa. Então eu tenho alguns princípios. E aí dentro do meu trabalho o que me inspira mesmo eu tenho formas de fazer as minhas coisas pela base que eu tenho de educação ou de conhecimento, né? Às vezes alguns amigos falam assim que eu falo muito sobre poesia ou sobre arte e tal, mas infelizmente eu tive uma base de educação que me dava todo esse conhecimento, né? Eu uso muito isso daí. Entendi. E agora uma outra pergunta um pouco complicada, que é, você acha que no futuro os estrangeiros aqui no Japão vão ocupar uma posição melhor na sociedade? Eu digo não só relacionado a emprego, eu não digo só estrangeiros ganhando melhor, mas você pode ver, sei lá, futuramente políticos estrangeiros, ou, sabe, em cargos diferenciados. Você acredita que seria possível? Ou você acha que futuramente talvez só a população estrangeira só decaia ou só continue da mesma forma que está agora? É complexo, né? Porque não podem se eleger políticos porque não são japoneses. Não tem essa regra? Sim. Olha só. Em todos os países. Todos? Você, por exemplo, nos Estados Unidos você pode se eleger até governador. Presidente você não pode ser.
Mas ainda assim, nesse caso, nessa pergunta, a gente ainda pode considerar filhos de estrangeiros, que aí talvez eles possam se naturalizar japoneses. Aí seriam japoneses. É. Aí Mas, deixam de ser estrangeiros. mas ainda assim, tirando a parte É. do político, o exemplo do Então, político. essa parte da política acho que é a mais difícil. Tem aquela coisa da interação com a cultura, a interação com a sociedade. Mesmo quem casa com o japonês, ele não faz parte da sociedade. Ele é um pêndulo. Ele é uma vírgula só. Ele não está totalmente integrado. Talvez o filho dele se integre. Porque aí ele nasceu aqui, vai entender um pouco mais sobre os valores e a cultura aqui. A gente entende, quando a gente vem de fora, a gente entende por ouvir falar. A gente vive um pouco. Eu vejo muito assim, sabe, pessoas até que têm conhecimento, jornalistas, escritores e tal. Nossa, eu sou muito, sim, conheço muito sobre a cultura japonesa. Você conhece, mas você não tem ela dentro de você. Então é mais difícil ter essa integração. E eu não sei se é benéfico você ser japonês, assim, né? Você se tornar. Tanto que eu, por exemplo, nunca me naturalizei. Não tenho planos nenhum de me naturalizar. Até porque mesmo que você se naturalize, eles não vão te ver como japonês. Eu não me vejo, então não tem por que eles me verem, Não, né? sim, sim. Então, eu não sei se isso é benéfico para a pessoa, né? A não ser, eu vejo alguns casos, por exemplo, refugiados políticos, né? Que inclusive o país está com essa questão em pauta agora, que eles querem retirar algumas coisas de uma lei de refugiados políticos. Isso é um problema, né, para eles, porque querem retirar o seguinte, que o país poderia extraditar refugiados políticos. E não existe isso na Constituição. Você não pode extraditar um refugiado político. Você o aceitou, então, né, ele vai morar aqui. E terá todos os direitos de refugiados políticos. Mas eles querem ter o poder de extraditar. E isso é meio que impensável. Mas querem fazer. Não, isso é realmente impensável nos outros países. Não, talvez deva ter algum país que também faça isso, mas é muito complexo isso. Então, para você ver como que a sociedade japonesa vê nós, estrangeiros, de uma forma bem diferente. A gente vê muito na casca, na superfície. Eles estão muito mais vendo de uma forma muito mais profunda. Mas então você acha que... Ou você não tem resposta sobre a pergunta de... No futuro você acha que os estrangeiros podem ocupar posições melhores aqui? Então, eu acho que não muda muita coisa, não. Não, mas Eu não depende... sei se a posição melhor é... Por exemplo, a gente já teve um presidente de empresa que era francês, libanês e brasileiro. Presidente da empresa mundial. A gente teve outra empresa, também automotora, que o presidente era americano. Tem empresa de eletrônica conhecida mundialmente que não tem mais presidentes japoneses. Então, tem alguns cargos de importância que estão na mão de estrangeiros, né? Ou que mudam. O que eu vejo, assim, é que nós estamos assim. Quando a gente foca na comunidade, você não vê ela se expandindo, né? Mas é por um problema da própria comunidade, não assim, se a gente tivesse com essa comunidade na China, ia ser do mesmo jeito. A gente já está com os mesmos problemas. Então, não está no local. Não é o povo, não são as leis locais que fazem esse problema. É a comunidade que criou essas barreiras para não se expandir, para não se integrar. Então, você mora fora em vários países, na verdade, né? E nesses países você chegou a ver... Então você viu esse padrão, tipo, as comunidades se organizando da mesma forma que elas se organizam aqui? Não, a brasileira sempre se organiza se fechando. A comunidade brasileira sempre se fecha. Ela se expande, mas muito pouco, né? E se você for para qualquer país da Europa que tem a comunidade brasileira, acho que você vai ver isso, que nós somos um povo muito unido. Mas isso pode gerar esse problema, né? De não conseguir se integrar. Aí você vai ter indivíduos que se integram, assim, né? São exemplos, né? Que vão se integrando. Então, são as exceções que comprovam a regra. Né? Então, não é muito diferente, não, no Japão. Entendi. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Às vezes alguma coisa que... Assim, essa aqui é a pergunta final, basicamente. Você queria compartilhar alguma coisa, sei lá, de algum país que você morou fora, alguma experiência sua aqui no Japão?
alguma sugestão, alguma dica para os jovens? A dica para os jovens, eu acho que eles têm uma chance muito grande que eu acho que a minha geração não teve, que a minha geração veio para trabalhar e pensou muito em dinheiro e perdeu muito tempo. E eu acho que os jovens têm a possibilidade de conquistar o que quiserem e usando o tempo que eles têm, né? E não desperdiçar esse tempo. Então eu acho que eles têm os jovens brasileiros do Japão têm uma chance muito maior de se dar muito melhor com seus projetos de vida, né? Até porque eles deixaram de ser a bagagem que os pais traziam para o Japão. Eles hoje são parte de uma sociedade e tem que pensar que vão fazer parte dessa sociedade que pode ser multicultural, né? Pode ser muito mais aberta, né? Ou não, né? Acho que não pode se colocar sempre no papel de vítima, sabe? Vai, tenta fazer. Aliás, tentar é um verbo muito ruim, né? Ou você faz ou você não faz. Ninguém fica lembrado porque tentou fazer, né? Tem que fazer. Ou não conseguir. O erro, ele está muito ligado a uma coisa negativa. Mas se você aprender com ele, ele é uma coisa positiva. Então vai lá, se dedica. Não deu certo? Vai de novo. Vai de novo. Se você pensar que o erro vai te fazer aprender muito mais do que assim, ficar estável no local que você está, né? Então, acho que você tem a progredir muito mais. Acho que o jovem tem essa chance. Quem tem mais idade também tem, né? Entendi. Bom, eu queria agradecer por você ter vindo hoje. Obrigado. Eu que agradeço.